Paciente chega para você lá na classificação de risco. Você percebe que o paciente tem vestígio que bebeu muito e você é lá de plantão. Fique esperto, é um paciente que pode ser muito importante. Se esse paciente está num coma alcoólico, preste muita atenção. Eu vou falar justamente do fluxograma 26 do protocolo de Manchester, que fala de embriaguez aparente, mas, inclusive, você sabia que esse paciente pode ser de cor vermelha? Bom, você tem que ver esse vídeo aqui e entender. Lembrando que esse vídeo, na verdade, é uma aula, né? Então, você tem que ir até o final para você aprender um pouco mais sobre classificação. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho. E se você for membro, você me ajuda a produzir esses conteúdos, porque isso aqui tudo é produzido exclusivamente para vocês. Então, toda ajuda vai ser muito bem-vinda, tá bom? Vamos pro vídeo? Cuidado! Não faça julgamento. Se você está de plantão e alguém bebeu todas e mais umas, o problema é dele e o problema é seu, que é profissional de saúde. Nós somos profissionais de saúde e, se nós estamos no nosso horário de trabalho, pode chegar quem for que nós temos que atender. Então, cuidado, não faça julgamento porque a pessoa estava bebendo. Você bebe também, talvez. E um dia você pode beber mais do que o esperado, passar mal e procurar uma unidade de saúde. Está tudo bem. Tá? Então, não é que as pessoas bebem para ir para o hospital. Algumas pessoas acabam saindo ali do seu limite e acabam entrando numa situação alcoólica, tá? E antes de concluir isso aqui, eu vou começar uma história agora e vou terminar essa história no final. Eu trabalhei, aliás, quando eu era enfermeiro em um hospital, um acadêmico de enfermagem, e ele fazia faculdade ainda na época, né, acadêmico de enfermagem, ele era acadêmico no hospital, ele era muito inteligente, enfim. Acabou que eu saí do hospital, ele se formou, foi contratado nesse hospital, e as pessoas enchiam muito a paciência dele. Sabe o que ele fez? Falando que ele queria ser médico e tal. Só que, na verdade, ele era tão inteligente que as pessoas achavam que ele queria ser médico e tal, e ficava chamando ele de mediciner. E aí, sabe o que ele fez? Ele estudou e passou numa federal. Ele começou a fazer a faculdade numa federal e um dia ele foi para uma festa, bebeu muito. Bom, quer saber a história, né? Vai ter que esperar agora lá no finalzinho do vídeo, beleza? Você acha que quer saber a história sem ver meu vídeo até o final? Vai ter que esperar. Então é o seguinte, qualquer pessoa que chegar com vestígios de álcool, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, cara, independente se o cara tá chato, se ele tá falando muita coisa ali, você tem que ser profissional. Ah, o cara quer me agredir, você tem que ser profissional. Esse é o primeiro princípio, ser profissional. O cara me agrediu, eu não quero atender ele mais. Tudo bem, você tem que ser profissional. Chama alguém, chama o segurança, enfim, tá? Lembre-se, uma pessoa que ingeriu álcool, ele reduziu o seu nível de consciência. Você quer comparar o seu Glasgow com o cara que está com o Glasgow rebaixado por conta de álcool? Não dá, né, meu amigo? Então, você tem que ter paciência como um profissional de saúde. Olhando para o fluxograma 26, nós temos aqui vermelho, laranja, amarelo e verde. O vermelho tem obstrução de vias aéreas, né? Então, por exemplo, imagina que o Amigos está levando uma pessoa, que é um paciente, para o hospital e o paciente engasgou. Ele teve vômito e engasgou com vômito. Ele fez uma broncoaspiração. Então, ele pode chegar com vias aéreas obstruídas. Esse paciente é vermelho, tem que passar lá laranja, tem que fazer aspiração, você tem que desobstruir as vias aéreas. Então, esse cara vai ter uma parada respiratória e não vai voltar. Você vai perder um paciente jovem, independente da idade, você vai perder esse paciente, tá? O paciente bebeu, vomitou e broncoaspirou, tem grande risco de ir a óbito. Então, você tem que estar ligado no atendimento aí, tá? Respiração inadequada. Por que alguém que bebeu tem respiração inadequada? É simples, o cara bebeu álcool. Reduziu a função do sistema nervoso autônomo, depressão respiratória. A nossa respiração ela é dependente da nossa consciência. Agora, você está vendo meu vídeo, se você parar de respirar, você consegue. Mas você não consegue parar o seu coração. Por quê? Porque o coração ele é autoexcitável. Os pulmões funcionam porque você tem uma consciência. Então, isso é importante. Choque,
Criança não reativa, mas aí se fosse uma criança embriagada, né? Alguém deu bebida para criança ou algo do tipo. Convulsionando e hipoglicemia. Preste atenção. O paciente chegou, vestígio de álcool, verifique a glicemia desse paciente na classificação de risco. Não custa nada você espetar o dedo do cara e colocar ali para ver a glicemia do cara. Álcool consome glicose, de forma que vai reduzir a glicose na corrente sanguínea. E esse paciente pode parar justamente por hipoglicemia, tá? Porque ele não vai ter energia para as células funcionarem, então ele vai ter um problemão aí, tá bom? Laranja, alteração da consciência, não totalmente atribuída ao álcool, tá? Então, cuidado, tá? Você vai colocar laranja quando o paciente tem uma alteração da consciência, mas não é uma alteração da consciência que pode ser um coma alcoólico. Coma alcoólico é vermelho. A alteração do nível da consciência tem que pensar de Glasgow de 9 para cima. O cara tá com Glasgow 10, Glasgow 11, isso é o laranjão, tá? Isso é alteração da consciência. O cara que tá com 8 para baixo, cara, é coma alcoólico, o cara tá em coma, estado de coma, o cara vai ter depressão respiratória. Ficou claro? Déficit neurológico agudo, história inadequada, hipotermia. Por que hipotermia? O corpo deste paciente gastou energia, dissipou calor, então ele está com frio, então ele vai ter o quê? Hipotermia. Entenda isso, tá? Entenda isso, é importante, tá? Amarelo, alteração do nível de consciência. Então, observe que o nível de consciência você pode colocar no laranja e no amarelo, mas depende de qual é o nível que esse paciente tem, tá? Déficit neurológico novo, história de inconsciência, história de inconsciência. Nossa, Éder, os amigos falaram que ele apagou na festa, pegaram ele, jogaram no carro e vieram correndo. Eu vou colocar amarelo e não laranja e não vermelho? Isso é uma história. Só ele que estava bebendo na festa? Não, Éder, estava todo mundo bebendo, mas os amigos falaram que ele teve um apagão na festa. Então é história de inconsciência. Se é história de inconsciência, é só uma história. Então, atribua amarelo, não laranja e não vermelho. Você não viu ele inconsciente, tá? Se ele chegou inconsciente para você, você vai classificar ele lá em cima, tá bom? A história é algo que passou e que você não viu, então você tem que atribuir amarelo neste caso, tudo bem? História de trauma crânioencefálico. Nossa, o TCE. Não, história. O cara caiu e bateu a cabeça, os amigos falaram que caiu, bateu a cabeça lá na piscina. Os amigos falaram, história. Então toda a história tem que ser amarelo. Você não viu. Éder, mas eu estou vendo que está tendo aqui um sangramento. Opa, agora você está tendo um exame físico, uma inspeção na cabeça do paciente. É diferente. Agora não é mais uma história. História é quando alguém te fala que alguém caiu, bateu a cabeça e você procura na cabeça da pessoa e não vê nenhum vestígio que a pessoa bateu a cabeça. Entende? Isso é uma história. E mesmo assim amarelo, tá? Não laranja e não vermelho. Verde, trauma recente, dor leve e azul. Galera, então, o paciente que entra em coma, ele precisa ser atendido rápido, o paciente precisa de glicose, esse paciente precisa se hidratar, o álcool consome glicose, o álcool consome água, por isso que as pessoas se desidratam, por isso que as pessoas perdem açúcar, glicose. É por isso, então, precisa hidratar esse paciente ali. Então, tem várias formas de atender esse paciente. Não negligencie paciente na emergência. Paciente que chega para você embriagado, ele pode morrer, você achando que, o cara veio para o hospital, o cara bebeu tudo. Galera, não subestime. O cara talvez saiu do controle dele e ele foi procurar ajuda. Aí você vai fazer um julgamento que a pessoa tinha que fazer o quê? Enquanto você está trabalhando, tá rolando um monte de festas. Enquanto você está vendo esse vídeo aqui agora, tá rolando um monte de festas. E está tudo bem. Ou seja, o dia que você está numa festa, tem alguém trabalhando. Pensa nisso, tá? Não julguem as pessoas. Você está ali para trabalhar. Se você não gosta de trabalhar na emergência, não quer atender paciente bêbado, não trabalhe na emergência. Na emergência vai chegar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tem que ser profissional e não fazer julgamento pessoal ali, tá? Então não está satisfeito, não trabalhe na emergência. Tudo bem? Então, basicamente, o fluxograma depende muito do estado do paciente. E a história, a gente tá louco, eu tô aqui, não sei nem por que eu tô até agora aqui esperando o resto da história. Então, bebeu bastante e parece que ele estava usando drogas. Beleza? Então, ele estava usando uma droga branca, né? Uma droga que a pessoa, entendeu, né? Uma droguinha que a pessoa faz isso, só que ele começou a usar bastante.
E como ele era profissional de saúde, já era enfermeiro, estava fazendo medicina, se eu não me engano, estava no 4º ano de medicina, ele saiu de uma festa e falou assim, cara, tô passando muito mal, eu vou para casa. Só que neste caminho de ir para casa, ele falou assim, cara, eu vou pro hospital, meu coração tá muito acelerado, tá muito rápido, ele verificou o pulso dele, tá? Aí mandou mensagem para mim, cara, eu vou pro hospital, vou chamar um Uber aqui, vou pro hospital. Ele chamou um Uber para ir pro hospital. O Uber chegou, ele entrou dentro do carro e adivinha? Ele teve uma parada cardíaca dentro do carro. O Uber ficou desesperado, levou ele para um hospital. O hospital não sabia atender ele. Se você tem um adolescente que estava numa festa, que teve um aceleramento do batimento cardíaco e teve uma parada cardíaca, overdose, né? O que a gente faz com overdose né, que termina com ina? Naloxona. Pronto, resolveu o problema. Mas não, paciente, adolescente, estudante de medicina, morreu. Galera, temos que estar preparado, tá? Adolescentes, muito comum, como alcoólico ou ingerir algum tipo de droga, tá? Lembrando, aquela droga que é liberada em alguns lugares, aquela do cigarrinho, tá? Aquela lá não mata ninguém não, deixa o cara doidão, mas não mata ninguém não. Aquela aqui é forte, termina com ina, tá? Ina, adrenalina, dopamina, embadazinas, essa é forte, então essa é uma droga que a gente vai reverter o quadro do paciente com naloxona, tá? Inclusive no protocolo da American Heart Association fala justamente, porque nos Estados Unidos tem muito essa droga, certo? As pessoas consomem muito essa droga, então uma das coisas que tem nas emergências é naloxona spray, justamente para tentar reverter esse quadro. Infelizmente, morreu, 23, 24, 20, acho que ele tinha 25, 26 anos de idade. Enfim, morreu porque as pessoas não sabiam por que ele tinha parado, estava fazendo reanimação, mas não fez nada. Ou seja, o que ele de fato teve? Ele teve um pico de uma taquicardia supraventricular, tinha que fazer uma cardioversão, no caso dele tinha que ser uma cardioversão elétrica, por conta da instabilidade hemodinâmica, que provavelmente ele estava por conta do álcool que ele estava ingerindo, e só cardioversão elétrica, tá? Era isso que tinha que ter feito com ele. Mas como ele parou, era beleza. Então tinha que fazer o quê? A reversão. Como que é a reversão? Tinha que pensar nas causas, H, Z e T. No caso dele é o T. T de toxina. Qual toxina? Se ele estava numa festa, droga, naloxona. Já pega esse código pro resto da sua vida. Beleza? Gostou dessa história? Assim, de entender o salvamento, não que a história é uma história triste, né? Mas gostou de entender um pouco mais sobre isso aí? Então, esses vídeos eu tô achando bem bacana que eu tô passando muitas informações clínicas para vocês.